Olá, meus queridos, vamos dar início a mais um culto em nome do Senhor Jesus. Vamos compartilhar a palavra, refletir na palavra. Antes de mais nada, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti por esses momentos que temos de podermos compartilhar da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque podemos estar reunidos, podemos estar, Senhor, refletindo, meditando, Senhor, na Tua palavra, nos alimentando da Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, Tu venhas estar ministrando conosco o Teu querer e a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tens nos guardado, Tu tens nos sustentado, Senhor, na palma da Tua mão. E é por isso que nós Te louvamos, é por isso que nós Te adoramos, é por isso que nós Te cultuamos, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus presente, um Deus que é vivo, um Deus que se preocupa conosco e que está sempre nos orientando, nos ensinando e nos alimentando através da palavra. Muito obrigado, meu Deus, e assim nós oramos e entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o texto que nós vamos estar compartilhando hoje, encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do verso 22. Nós vamos estar lendo do verso 22 ao verso 34, e este texto nos diz assim: Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. E então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém, queridos. Até aqui. Esse texto nos fala a respeito da prisão de Paulo e Silas e da conversão de um carcereiro junto com a sua família. Aqui no contexto nós podemos ver Paulo e Silas chegando à cidade de Filipos. E quando chegam à cidade de Filipos, eles vão em busca de um lugar de oração. Eles vão em busca de um lugar onde costumeiramente pessoas, mulheres, diz o texto, se reuniam para orar à beira de um rio. E eles chegam lá e oram com aquelas pessoas, encontram lá uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, e depois então eles seguem por alguns dias indo até aquele lugar de oração. Eles seguem por alguns dias se reunindo com aquelas mulheres, com aquelas pessoas na beira daquele rio, orando, ensinando a palavra. E nós podemos ver aqui que numa dessas idas para o lugar de oração, uma jovem que era possessa por um espírito de adivinhação,
começou a falar com eles, começou a seguir Paulo e Silas, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ou seja, ela não estava falando nada de errado, mas ela estava assim, de alguma forma, incomodando a Paulo e a Silas. E quando Paulo e Silas foram ver de fato quem era, do que se tratava, eles descobriram que era uma jovem que era escrava e seus donos tinham muitos lucros com ela por ela adivinhar o futuro. Então Paulo e Silas chamam essa moça, oram por essa moça, expulsam esse espírito de adivinhação e os donos dessa jovem ficam muito irritados, muito revoltados porque tinham perdido a sua fonte de lucro. Então Paulo e Silas são presos. Por este motivo, Paulo e Silas foram então açoitados e presos, e é daí que segue o texto que nós compartilhamos e que nós lemos nessa noite. Levantou-se a multidão unida contra Paulo e Silas, os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Porque eles tinham liberto uma jovem do espírito demoníaco de adivinhação, eles tinham ali feito algo bom, algo maravilhoso para aquela jovem, mas em contrapartida, os donos daquela moça, os senhores daquela moça, se sentiram ofendidos porque perderam as fontes de lucro. Então, mandam prender Paulo e Silas. O texto diz que depois de apanharem muito, eles foram entregues a um carcereiro. E foi dada uma ordem para este carcereiro, versículo 23 disse que foi ordenado ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E é sobre este carcereiro que eu quero falar e nós vamos refletir nesta noite. É sobre a atitude desse carcereiro, é sobre o que aconteceu com este carcereiro durante essa madrugada, porque na verdade tudo o que aconteceu aqui aconteceu numa madrugada. Porque Paulo e Silas, diz o texto, que eles oravam, cantavam louvores, presos a um tronco, no cárcere interior, ou seja, no mais profundo da prisão, no subsolo da prisão, estavam acorrentados, aprisionados, presos a um tronco, e lá cantavam louvores e oravam a Deus, e por volta da meia-noite, então, Deus envia um terremoto, solta as cadeias e os grilhões de Paulo e Silas, abrem as portas de todas aquelas prisões, e o carcereiro, então, quando acorda com aquele estrondo, com aquele sacudir, aquele balançar, aquele barulho das pedras caindo, dos grilhões caindo, dos portões se abrindo, quando o carcereiro acorda, ele entra em desespero. E é sobre isso que nós vamos refletir. Do desespero ao regozijo em algumas atitudes. Algumas atitudes que esse carcereiro teve e tomou naquela madrugada, que o levaram do desespero a um regozijo pela madrugada, ao amanhecer o dia, quando ele e sua família estavam se alegrando profundamente e podendo ter um momento de profunda alegria e comunhão. Muitas vezes, meus queridos, da mesma forma como este carcereiro, nós também passamos por momentos desesperadores. Ainda mais nesse tempo, onde passamos por essas lutas, por essas adversidades, por causa dessa pandemia. Muitas pessoas, de repente, já perderam a esperança. Muitas pessoas, de repente, já não conseguem mais crer, não conseguem mais esperar algo novo, num futuro, num dia de amanhã, não conseguem mais confiar em Deus, não conseguem mais enxergar uma luz no final do túnel. Como este carcereiro que estava desesperado ao ponto de se suicidar. Versículo 27 diz que o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Ele achou, no primeiro momento, que todos tivessem fugido daquele lugar, uma vez que as portas das prisões estavam abertas, uma vez que as algemas, as cadeias, os grilhões
haviam sido abertos e tinham caído por terra. Agora esse carcereiro tinha recebido uma ordem: guarda eles com todo o cuidado, com toda a segurança, não permita que fujam, não permita que tu não perca eles de vista, em outras palavras, guarda eles com toda a segurança, e ele o fez, levou-os para o interior do cárcere, acorrentou-os junto a um tronco, e lá então, ele, no seu modo de pensar, pensou: estou cumprindo com o meu dever. Tudo está acontecendo de acordo com o previsto, tudo está acontecendo de acordo com aquilo que eu tenho programado para esta madrugada, para esta noite, vou dormir. Os presos estão acorrentados, os presos estão seguros, eu vou descansar. Mas Paulo e Silas, por volta da meia-noite, cantam, oram, louvam a Deus, e Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, no seu infinito poder, sacode os alicerces daquela prisão e manda um terremoto fazer com que todas as cadeias se abram, fazendo com que algemas e grilhões venham a cair por terra. E aí começa o desespero do carcereiro. Aí começa o desespero de um homem que tinha perdido o controle da situação. Aí começa o desespero de um homem que não sabia o que fazer diante de uma situação que estava fora do seu controle. E aí nós podemos nos encaixar da mesma forma, nós podemos ouvir esta palavra e podemos aplicá-la na nossa vida dessa mesma forma, porque muitas vezes passamos por situações que fogem do nosso controle. Situações que até então estava tudo sob controle, até então estava tudo encaminhado, tudo planejado de uma forma muito tranquila e muito segura. O carcereiro foi dormir com tudo planejado, com tudo programado, de uma forma muito tranquila e segura. Os presos estavam acorrentados, as celas estavam trancadas, tudo estava dentro dos planos do carcereiro. Mas de madrugada, Deus intervém e sacode os alicerces, liberta os presos, e o carcereiro então entra em desespero. Eu não sei por que motivo muitas vezes podemos estar em desespero. Eu não sei por que motivo muitas vezes podemos passar por momentos de desespero, mas principalmente nos nossos dias e nesses tempos de pandemia, muitas pessoas têm passado por desesperos, por angústias, por aflições, porque tinham feito uma programação, tinham feito um planejamento, como este carcereiro, mas de alguma forma, por algum motivo, perderam o controle da situação. Que é o caso da pandemia, que é o caso que está acontecendo nesses dias. Tínhamos um plano, tínhamos um projeto e perdemos o controle. E de alguma forma Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder e majestade, permitiu que esta pandemia afligisse o mundo. Eu sempre digo, e já falei e repito, em tudo isto nós precisamos entender e compreender que em tudo isso que está acontecendo, Deus não perdeu o controle de nada. Tudo está dentro do plano e do propósito de Deus. Como este terremoto também estava dentro do plano e do propósito de Deus. E aí nós vamos ver algumas atitudes que esse carcereiro toma. Algumas atitudes que ele tem aqui durante essa madrugada, né, que faz com que ele saia desta situação de desespero ao ponto de querer se suicidar. Ele sai dessa situação de desespero e entra no amanhecer o dia, um pouquinho antes de amanhecer o dia, ele junto com a sua família se encontra numa situação de grande alegria. E a primeira coisa que nós vamos estar vendo aqui, a primeira atitude, é que no verso 29, depois então que ele ia se suicidar, depois que ele estava prestes a tirar a sua própria vida, ele puxa a espada, né?
Paulo fala com ele no versículo 28 e grita em alta voz: não te faça nenhum mal, ninguém fugiu. Ou seja, Paulo diz para ele: nós todos estamos aqui, calma, nem tudo está perdido. E aqui nós podemos ver Paulo como um homem de Deus, alguém que falava, que pregava, que anunciava a palavra de Deus. E nós podemos nesta noite, através desta palavra, anunciar como que Paulo anunciou para este carcereiro. Eu quero anunciar para ti, para tua casa, para tua vida, para tua família: calma, nem tudo está perdido. Nem tudo se perdeu, ninguém fugiu. Paulo disse para o carcereiro: ninguém fugiu, todos estamos aqui. Paulo, um homem de Deus, a voz de Deus nesta noite, aqui neste lugar, junto a esta prisão, dizendo para o carcereiro: existe uma saída, existe uma solução, ninguém fugiu, estamos todos aqui. E eu quero, nessa noite, através desta palavra, através desta reflexão, como instrumento de Deus para a tua vida, te dizer: calma, nem tudo está perdido. Existe uma saída, existe uma solução. E o carcereiro, então, no primeiro momento, numa primeira atitude, ele, no versículo 29, ele pede uma luz. Meus queridos, vamos imaginar a cena e vamos imaginar o tempo em que isto aconteceu, há mais de 2000 anos atrás. Diz o texto que aconteceu um terremoto e muito provavelmente as lamparinas ou as tochas que iluminavam aquela prisão, aquele calabouço, com este terremoto caíram no chão e provavelmente se quebraram, se apagaram, e estava provavelmente numa escuridão total, e este carcereiro não conseguia ver absolutamente nada diante dele. Tanto é que ele não conseguia mais ver os presos, não conseguia mais acreditar que ainda pudessem estar ali, até que Paulo lhe fala e diz: estamos todos aqui, ninguém fugiu. Então esse carcereiro, ele queria ver, ele queria comprovar esta situação, e para que isso pudesse ser possível, ele pede uma luz. Porque, meus queridos, nada conseguimos distinguir no escuro. Nada conseguimos enxergar no escuro. Nada conseguimos ver. E aí eu volto e falo espiritualmente que também não conseguiremos ver saída alguma diante de uma aflição, diante de uma tribulação, diante de uma luta. Não conseguiremos ver saída alguma na escuridão espiritual. Hoje em dia temos luz, eletricidade, temos energia elétrica, lâmpadas que clareiam o nosso dia. Mas mesmo assim, ainda podemos estar numa tremenda escuridão espiritual. Ainda podemos estar como esse carcereiro, ainda podemos estar numa escuridão tamanha que não conseguimos enxergar um palmo na frente do nosso nariz. Falando espiritualmente. Falando da vida espiritual. E aqui, este carcereiro, então, quando pede esta luz, ele então consegue ver um pouco além, ele consegue examinar a prisão, ele consegue ver ali as pedras caindo, ele consegue ver então as portas abertas, ele consegue ver os presos soltos, mas também consegue ver todos ali. Então para ele gera no coração dele um alívio. Isso traz um grande alívio para ele. Ou seja, eu recebi uma ordem de guardar todos esses presos, não permitir que ninguém fugisse. No escuro, parecia que eu tinha perdido o controle da situação. Mas agora, com uma luz na minha mão, uma tocha, uma lamparina, eu não sei que tipo de luz o carcereiro tinha à disposição, mas agora com uma luz à minha disposição, eu consigo ver novamente que nem tudo está perdido. Os presos estão aí. Os presos não fugiram. Da mesma forma, meus queridos, espiritualmente falando, da mesma forma. Muitas vezes a situação parece que não tem mais solução. Parece que tudo está perdido. Parece que o mundo acabou. Mas porque nós ainda não conseguimos enxergar.
espiritualmente aquilo que está à nossa volta. E a Bíblia nos diz no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra do Senhor é a luz que precisamos, espiritualmente, para podermos enxergar além do que os nossos olhos humanos podem ver. A palavra do Senhor é a luz que ilumina os nossos caminhos. A palavra do Senhor é a luz que nos mostra que nem tudo está perdido. É a luz que nos mostra que existe uma solução em meio ao caos. É a luz que nos mostra que realmente Deus está com tudo sob controle. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, se não me falha a memória, diz, Jesus Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Se seguirmos a Jesus Cristo, se andarmos com Jesus Cristo, se buscarmos pela presença do Senhor Jesus Cristo, certamente não andaremos em trevas, porque Ele é a luz do mundo. Certamente não vamos andar na escuridão, certamente nós vamos conseguir enxergar, nós vamos conseguir discernir as coisas além do que os olhos humanos podem ver. A gente vai poder discernir as coisas espiritualmente, não somente fisicamente, materialmente. A gente vai conseguir enxergar além, a gente vai conseguir discernir espiritualmente. Como falei em outra oportunidade, a respeito dos sinais dos tempos que a palavra de Deus anunciou e a história comprovou que tudo aquilo que Jesus predisse e pré-anunciou há mais de 2000 anos atrás está se cumprindo. Terremotos, guerras, fome, pandemias, sinais do sol, na lua, nas estrelas, tudo está se cumprindo. E nós somente vamos conseguir enxergar isso com olhos espirituais. A luz da palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. O Senhor Deus, através da sua palavra, possa iluminar os nossos caminhos, possa ser a luz que precisamos em tempo de escuridão, possa ser a luz que nós venhamos a buscar, a pedir, como o carcereiro pediu, traga-me uma luz, que nós possamos pedir, clamar por esta luz, da mesma forma, e que essa luz possa iluminar a nossa vida, os nossos passos, os nossos caminhos, para nos guiar para mais próximo de Deus. E o próprio Senhor Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não andará na escuridão. Que nós possamos compreender e entender isso. Esse foi o primeiro passo desse carcereiro. Foi a primeira atitude que ele tomou depois daquele desespero todo. Depois daquela aflição toda. Depois dele ter pensado que perdemos o controle da situação, não tem mais o que fazer, entrou em desespero, vou tirar a minha vida. De repente você que me ouve nessa noite tem pensado em tirar a própria vida por causa das situações, das crises, dos problemas. Eu quero te dizer, como Paulo disse para este carcereiro, não te faças nenhum mal, porque existe uma esperança e essa esperança está em Jesus Cristo. Existe uma esperança e essa esperança está em o nosso Senhor Jesus Cristo. A sua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. É a luz que ilumina e guia os nossos passos. Depois que este carcereiro, então, recebe essa luz, depois que ele vê que todos estão ali, ele faz uma pergunta que mudou a história, mudou a vida dele e da sua família. Versículo 30 diz que depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Aqui o carcereiro, ele vai e ele faz uma pergunta para Paulo e Silas que o remete a uma vida de transformação. Ele queria agora ouvir de Paulo e Silas algo que ele de repente já tinha ouvido falar naquela região. Ele já tinha ouvido falar por alguns, provavelmente, a respeito de salvação. Ele já tinha de repente até ouvido de alguma forma Paulo e Silas nas suas pregações ou
ou nos seus ensinos na beira daquele rio, não sabemos o motivo pelo qual ele pede por salvação. Não sabemos o motivo pelo qual ele pede o que precisa fazer para ser salvo. Mas uma coisa nós sabemos aqui, o coração dele, o desejo que havia no coração dele neste momento, depois de presenciar praticamente um milagre, era querer a salvação. Meus queridos, quando tudo parece perdido, quando tudo parece sem esperança, quando tudo parece que não tem mais jeito, quando nós vamos para a luz da palavra de Deus, e quando nós começamos a entender, através da luz da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, que existe uma esperança, que existe um caminho, que existe uma solução para a nossa vida, para a nossa situação, para o nosso problema, a pergunta mais importante que eu posso fazer para mim mesmo: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ter em mim esse sentimento que vocês têm em vocês? O carcereiro estava pensando nisso, ele estava vendo isso. Eu também quero isso que vocês têm. Eu também quero sentir o que vocês sentem, depois de terem a oportunidade de fugir. Depois de poderem estar longe daqui, vocês todos estão aqui e ninguém fugiu. Isso é algo sobrenatural, isso é algo que é anormal acontecer, e eu creio que aí tem uma intervenção divina. E esse carcereiro então pergunta sobre salvação. Como eu disse antes, ele provavelmente pode ter ouvido alguma mensagem, algum ensino de Paulo e Silas durante aqueles dias em Filipos. Ele pode ter se interessado até, mas diante do seu posto, diante da sua profissão, diante da sua autoridade, não deu muita importância. De repente, nós, muitas vezes também, ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar que Jesus Cristo é a solução, ouvimos falar que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo perdoa pecados, que Jesus Cristo transforma o ser humano. Nós muitas vezes ouvimos falar disso. E creio que este carcereiro ouviu falar disso naquela região. Mas a sua postura, o seu status, o impediu de se aprofundar mais sobre o assunto, até o dia em que ele não tinha mais esperança alguma e estava prestes a se suicidar. Mas quando ele vê Paulo e Silas e todos os presos ali, sem ninguém fugir, ele queria saber mais sobre isso. De repente, meus queridos, na nossa vida é assim também. Muitas vezes já ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar de tudo o que ele faz, de tudo o que ele fez, do poder que ele tem, e não damos muita importância. Mas neste dia, meus queridos, neste tempo, onde muitos perdem a esperança, é tempo de nós buscarmos conhecer mais do Senhor. É tempo de nós nos aprofundarmos mais na presença do Senhor, buscarmos mais do conhecimento, buscarmos mais intimidade com Deus, ao ponto de fazermos esta mesma pergunta: o que eu devo fazer para que eu seja salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? E o texto diz que o carcereiro, então, ele ouve uma resposta de Paulo e Silas, no versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê. Nós não precisamos fazer nada além do que crer. O carcereiro ouve a pregação da palavra. O versículo 32 diz que eles lhe pregaram a palavra de Deus, a ele e a todos os de sua casa. E a resposta que ele ouve é crer. Nós precisamos crer, meus queridos. A salvação não é por obras, a salvação não é por merecimento, a salvação nós não adquirimos, não compramos, não podemos fazer nada para alcançá-la a não ser crer. Crer no Senhor Jesus. Crer que Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para morrer no meu lugar. A palavra de Deus, que é a luz, me revela que o salário do pecado é morte. A palavra de Deus me revela que eu, neste mundo, como pecador, miserável, afastado de Deus, estou condenado à morte eterna. Mas Jesus Cristo, através da sua infinita graça e misericórdia, se entregou por mim para me dar vida.
Romanos 6:23 nos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é morte. A consequência do pecado é morte. Um trabalhador, quando trabalha o mês todo, no fim do mês, ele tem direito ao seu salário como pagamento daquilo que ele produziu durante aquele mês. Nós, espiritualmente falando, nós somos pecadores e nós produzimos o mês todo pecados. E o pagamento por esses pecados que produzimos durante todo o mês é morte. O salário do pecado é morte. Então nós estamos condenados à morte por causa do pecado que habita em nós, por causa do pecado que praticamos durante todos os dias, durante o mês todo, o ano todo e a vida toda. Porém, Jesus Cristo morreu no nosso lugar. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele morreu por nós. Ele se entregou por nós numa cruz para perdoar os nossos pecados. Esse salário que estava reservado para mim, esta morte que estava reservada para mim, caiu sobre ele. Ele levou sobre si na cruz, nos dando vida eterna. Ele morreu numa cruz para nos dar vida eterna. João 3,16, o texto tão conhecido da palavra de Deus, nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, para receber este salário no nosso lugar e nos dar vida e vida eterna. E era isto, e foi isto que Paulo e Silas explicaram e ensinaram para aquele carcereiro e para a sua família naquela madrugada. E ele precisava somente crer. Muitas vezes nós queremos coisas fabulosas, coisas mirabolantes, e achamos que precisamos fazer coisas gigantescas para sermos salvos. E a Bíblia diz que somente precisamos crer. É uma palavra de Deus que nos relata algo a respeito de um homem chamado Natã. E ele era leproso e ele foi ter com o profeta. E o profeta lhe diz para se banhar 7 vezes no Rio Jordão e ele ia ser curado da sua lepra. E ele fica indignado porque ele pensou que o profeta iria sair, botar a mão nele, orar com ele, fazer um milagre naquela hora e ele ia sair curado da frente da casa do profeta. Mas o profeta nem foi ao encontro dele. Mandou dizer: vai e te banha 7 vezes no Rio Jordão. E ele saiu indignado e revoltado com aquela situação, e os seus servos lhe disseram: Natã, se porventura o profeta não tivesse te pedido algo mirabolante, algo gigantesco, algo tremendo, tu não teria feito? Se ele tivesse te cobrado alguma coisa, você não teria pago. Mas ele disse somente: vai e banha-te 7 vezes no Rio Jordão, o que custa? E Natã então foi e fez o que o profeta de Deus tinha mandado e ele foi curado. O que eu quero dizer com isso? É que nós muitas vezes também pensamos que a salvação é algo tão complicado. A salvação é algo que muitas vezes pensamos que precisamos fazer tantas coisas, pagar promessas, sermos dizimistas, sermos grandes ofertantes na igreja. E na verdade a Bíblia diz que nós somente precisamos crer. E aqui então, neste texto, nós podemos ver que o carcereiro então ouve esta resposta, ele é ensinado, porque o versículo 32 diz: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa, não sei por quanto tempo, ele ouviu esta palavra de Paulo e Silas. E aí o versículo 33 diz que naquela mesma hora da noite, cuidou deles, lavando-lhes os vergões dos açoites. Aqui nós podemos ver numa outra atitude desse carcereiro, que quando nós realmente encontramos a Cristo, quando nós realmente nos entregamos a Cristo, quando nós realmente entendemos
quem é Jesus Cristo em nós, nosso comportamento muda. Aquele que antes era o carcereiro, aquele que chicoteava, aquele que estava com eles presos, aquele que cuidava da prisão, aquele que era o malvado da história, agora aqui era aquele que estava lavando-lhes os vergões dos açoites. Agora o carcereiro lava as feridas de Paulo e Silas. Uma coisa que nós temos que entender aqui e compreender que isso não acontece, não aconteceu só na vida desse carcereiro, mas aconteceu e acontece com todos aqueles que se rendem a Cristo. Acontece com todos aqueles que realmente entendem esta palavra, compreendem esta palavra e creem nesta palavra. Creem no Senhor Jesus Cristo. A nossa vida, o nosso comportamento muda. Quando Jesus Cristo entra no nosso coração, nós mudamos de vida. Nosso comportamento, nossas atitudes mudam. Nosso modo de falar, de pensar, de agir muda. 2 Coríntios 5,17 nos diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se nós estamos em Cristo, meus queridos, nós somos nova criatura. Como este carcereiro, que agora então lava as feridas, cuida das feridas, dos açoites de Paulo e Silas que tinham apanhado tanto no entardecer do dia anterior. Estamos já na madrugada do dia seguinte. O terremoto aconteceu à meia-noite. O carcereiro então desesperadamente tenta tirar a sua vida. Paulo e Silas lhe anunciam: existe uma esperança, não te faça nenhum mal. Ele pede uma luz. E através dessa luz consegue comprovar, consegue enxergar que realmente todos os presos estavam ali. E ele faz a pergunta mais importante da sua vida: o que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Se você, de repente, nesta noite, ouvindo esta mensagem, está também com esta pergunta na tua mente, no teu coração: o que eu preciso fazer para que eu seja salvo desta angústia, desta aflição? Eu te respondo como Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e será salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo e a tua vida será transformada. Creia que Ele morreu no teu lugar. Creia que Ele se entregou numa cruz por ti. Creia que o salário do pecado, que era a morte, que estava reservado para ti, foi na cruz sobre Ele, e Ele te dará vida e vida em abundância. E esta vida em abundância, esta vida é uma nova vida. Como a vida desse carcereiro, uma nova vida. Aquele que chicoteava, aquele que batia, aquele que os guardava no cárcere e na prisão, agora é aquele que lava os vergões dos açoites. Então, existe uma esperança sim em meio à aflição, existe uma esperança sim em meio às tribulações. Na sequência, este carcereiro, então, diz o texto no versículo 33, que a seguir, depois que ele ouviu a palavra, depois que lhe pregaram a palavra, depois que ele demonstrou ali uma atitude de transformação, depois que ele começou a cuidar de Paulo e Silas, lavando-lhe os vergões dos açoites, a seguir, diz o texto, foi ele batizado com toda a sua família. Aqui nós podemos ver que aquele que realmente entendeu o propósito, o plano de salvação, aquele que se rendeu a Cristo, ele vai querer cumprir, ele vai querer dar testemunho público da sua fé. O batismo nada mais é do que isso. E aqui ele deu um testemunho público da sua fé. E no final, já no amanhecer o dia, praticamente, não sei que horas, mas um pouco antes de amanhecer, no versículo 34, diz o texto que ele levou todos para sua casa, dispôs a mesa, e com toda a sua família manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Meus queridos, esse é o final dessa história, desta mensagem, é o final desta madrugada aqui, que tudo isso se resumiu numa madrugada, o desespero, a aflição de não ter uma saída, ao ponto de manifestar uma grande alegria por ter crido em Deus, por ter ouvido falar de Deus, por ter compreendido o plano de salvação, por ter crido neste plano
e agora ter uma vida nova, transformada e regenerada. Amados, que nesta noite, ouvindo esta palavra, cada um de nós possa, como este carcereiro, perguntar: o que eu preciso fazer, o que devo fazer para que eu seja salvo? Porque, na verdade, eu não tenho mais esperança. Eu não consigo mais crer, eu não consigo mais confiar, eu não consigo mais ver um futuro, não consigo mais ver esperança em nada e em ninguém. Porque, na verdade, os dias são maus, os dias são difíceis, as provas são diárias. Como este carcereiro não tinha, na verdade, nenhuma esperança naquela madrugada, mas tudo no seu tempo foi proporcionado para que, ao amanhecer o dia, ele tivesse passando por um momento de grande alegria. E tudo isso aconteceu através de algumas atitudes. A luz que ele pediu. A luz que lhe mostrou que os presos não tinham fugido. A voz de Paulo, que primeiramente ele ouviu: não te faças nenhum mal. E nessa noite, essa voz que você ouve, que eu possa ser a voz de Deus na tua vida nessa noite, dizendo: não te faça nenhum mal. Não te faça nenhum mal, porque há solução para o problema e para a dificuldade. Que a luz que ele pediu, para poder comprovar se realmente os presos estavam todos ali, que esta luz possa ser a palavra de Deus iluminando a tua vida, a tua mente. Que a palavra de Deus possa ser luz para os teus caminhos, guiando os teus passos, te revelando a Cristo, te levando a Cristo, que é a verdadeira luz, a luz do mundo. Que nós possamos, como este carcereiro, ter esse entendimento, conseguir ver uma esperança, conseguir crer numa esperança e fazer a pergunta crucial: o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta não mudou em 2000 anos de história. Continua sendo a mesma resposta que Paulo e Silas deram para este carcereiro: crê no Senhor Jesus e tu serás salvo. Crê no Senhor Jesus e tu serás salvo. Creia que Ele morreu no teu lugar. Creia que Ele se entregou numa cruz por ti. Creia que Ele levou os teus pecados sobre si naquela cruz para te dar vida e vida eterna. Creia. Se arrependa dos teus pecados. Confesse os teus pecados ao Senhor. E creia que Ele morreu no teu lugar e tu serás salvo. E essas atitudes, na verdade, elas não são passos que damos aleatoriamente, porque quando nós realmente cremos no Senhor Jesus Cristo, a nossa vida demonstra isso com atitudes práticas, como este carcereiro cuidou e lavou os vergões dos açoites de Paulo e Silas. Quando nós realmente entregamos a nossa vida a Cristo, nossa vida muda, ela não continua a mesma. Então, que cada um de nós possa tomar essa decisão de entregar a nossa vida a Cristo, de nos rendermos a Cristo e de termos uma vida de atitudes diferentes, de comportamentos diferentes, aonde podemos dizer como este carcereiro, que possamos viver como este carcereiro no amanhecer do dia, manifestando grande alegria por terem crido em Deus. A grande alegria que ele manifestava não era porque os presos não tinham fugido. A maior alegria que ele manifestava, a grande alegria que ele sentia, era porque ele conseguia crer em Deus. Quando você conseguir crer em Deus, você vai manifestar uma grande alegria no teu coração. Você vai sentir uma alegria tão grande no teu coração que você vai entender que estes momentos pelos quais passamos de luta, de tribulação, de pandemia, eles não fazem tanta diferença assim, porque você está seguro num Deus vivo e presente na tua vida. Como o carcereiro não deu mais tanta importância para os presos que fugiram ou que deixaram de fugir, mas a alegria que ele manifestava era porque creu em Deus. Porque foi-lhe revelado um Deus que cura, um Deus que perdoa, um Deus que sara, um Deus que transforma vidas. E nessa noite, esse mesmo Deus, aí onde você está, na tua casa, no teu lar, aonde você está, este mesmo Deus, através do Espírito Santo, quer tocar no teu coração
Ele quer transformar a tua vida, Ele quer te dar novamente uma esperança, quando na verdade muitas vezes não temos mais esperança. E vamos, onde estamos, fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus. Vamos entregar o nosso coração, a nossa vida ao Senhor. O Espírito Santo de Deus irá tocar, irá trazer-nos à memória, irá nos revelar aquilo que precisamos da palavra, daquilo que precisamos fazer, naquilo que precisamos crer, para podermos, como este carcereiro, manifestar grande alegria a partir de hoje. Não mais desespero, não mais angústia, não mais sofrimento por causa daquilo que passamos ou estamos passando, mas uma grande alegria por termos crido em Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e nós te adoramos, Senhor. E pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha ministrar no nosso coração o Teu querer, a Tua vontade. Venha, Senhor, nos revelar, Senhor, que nem tudo está perdido neste mundo de caos. Que nós temos sim uma esperança viva em Cristo. E que como este carcereiro, que estava sem esperança, estava sem rumo, estava a ponto de tirar a sua própria vida, conseguiu nesta noite, nesta madrugada aqui, entender que Jesus Cristo é o seu Salvador, conseguiu crer que Jesus Cristo é aquele que salva, é aquele que perdoa pecados, é aquele que novamente nos traz esperança e vida, que nós possamos crer desta mesma forma. Que o Espírito Santo ministre no coração de cada um, para que possamos crer que Jesus Cristo é a solução, que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo é a vida. Que não há vida longe do Senhor Jesus. Que nós possamos, Senhor, entregar a nossa vida nas Tuas mãos e aos Teus cuidados. Para que possamos, como este carcereiro, manifestar a partir de hoje uma grande alegria no nosso coração. Uma grande alegria por podermos crer que Jesus Cristo ainda é a solução, ainda é o Salvador daqueles que creem e daqueles que clamam por Ele. Assim nós oramos, Pai, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. E pedimos, Senhor, que esta palavra, esta semente que foi lançada, possa encontrar terra boa, fértil, para germinar, crescer e assim produzir muitos frutos. E venhamos, Senhor, a crer e a confiar em Ti, que tudo está no Teu controle, no Teu cuidado, dentro do Teu propósito. E assim nós oramos e entregamos todos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor ministre e continue ministrando através da Sua palavra, através do Espírito Santo, e que assim possamos, como este carcereiro, nos alegrar, manifestar grande alegria por termos crido em Deus, porque Ele é a nossa salvação. Amém. Fique na paz do Senhor.